Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Pedro Leite e, em nome do Raio de Sol, agradeço por esta oportunidade, mais um encontro. Como podem perceber, nosso espaço físico nesse período de restrições estão com as atividades suspensas, mas nada impede de que os nossos encontros aconteçam de forma virtual. E que bom estarmos juntos. Então, como faríamos se lá estivéssemos, no raio de sol, vamos fazer todos os passos, a abertura, o desenvolvimento do tema, nossas vibrações e a prece de encerramento. Então, para começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos irmãos abnegados da espiritualidade que nos assiste, e aproveitar esses instantes para que todos nós possamos, de forma tranquila, amorosa, participarmos dessa reflexão, deste encontro. Pai amado, te agradecemos. Graças a Deus. Assim damos por iniciadas nossas atividades, não é? E hoje o tema que desenvolveremos do Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e tua mãe, capítulo 14. Esse capítulo ele é objetivo com relação ao dever moral dos filhos para com os pais. E ele é dividido basicamente em 4 itens que a gente vai abordar de forma sucinta, mas de forma que nós possamos extrair o seu conteúdo principal. O primeiro item vai falar sobre a piedade filial, o dever moral de assistência aos pais. Depois veremos a parte bíblica, de quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, a passagem do Cristo, exemplificando aí a questão de honra de pai e mãe. Parentesco corporal e espiritual, no terceiro item. E para finalizar, na instrução dos espíritos, uma reflexão de Santo Agostinho, em Paris, 1862, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como podem observar, não é um capítulo longo, porém ele tem um significado muito importante. Quando nós vamos falar de dever filial, o Kardec traz a expressão do dever moral, Ele faz uma extração também do trecho bíblico, dos mandamentos, um deles que é honrar teu pai e tua mãe. Por que ele extrai do trecho bíblico e começa a trazer essas abordagens, do dever moral de assistência? Porque Kardec, quando traz essas informações, não é um período diferente do qual estamos vivendo nesse momento de epidemias. Porém, se nós estivéssemos na segunda metade do século XIX, nós também estaríamos diante de situações de proteção aos mais velhos, proteção àqueles que já têm uma vida, já tiveram uma série de condições e hoje requer assistências. Então, quando ele trata do dever filial, ele vai demonstrando para nós que não devemos, não é uma atitude cristã, deixar ao segundo plano nossos familiares, nossos pais, nosso pai, nossa mãe. Deixá-los à míngua, com fome, frio, falta do mínimo. Se nós pensarmos que nossos pais cuidaram, zelaram por nós, pelo nosso alimento, pelo nosso estudo, pela nossa... enfim, todas as situações em que os pais zelaram por nós e não houve cobrança alguma, só o ato mesmo de amor. Ele ainda faz uma reflexão conosco, olha, mas existem pais, mães que sequer exerceram essas atividades com seus filhos. Isso não importa, não é isso que o capítulo vai trazer para nós. É justamente da postura nossa diante dos nossos pais.
Por quê? Se nós deixarmos, nós estamos sendo negligentes e perdendo uma grande oportunidade de retribuir tudo aquilo que fizeram por nós. Ele traz para nós a questão do dever moral de assistência, porque afinal de contas, nós recebemos agora a oportunidade já no período adulto ou na maturidade de ajudarmos os nossos pais, principalmente no período em que vivemos das restrições, de isolamento, de pandemias, das quais estes podem sofrer mais. E por que nós relegaríamos a segundo plano? Não faz sentido. Não é um ato cristão, não é um ato do bem. E é isso que ele vai trazer para nós. Que nós, enquanto filhos, temos o dever moral de assistência aos nossos pais. Porque, afinal de contas, no mundo em que vivemos, no período em que vivemos, isso tudo fortalece aos indivíduos, fortalece os relacionamentos, é o exercício do carinho, do amor, da fraternidade, o exercício do bem, tão necessário para nós mesmos e principalmente para aqueles que recebem esse conforto, né? O segundo item que ele vai tratar, fazendo um complemento a esse primeiro, ele vai demonstrar que em uma determinada situação o Cristo está cercado de pessoas, né? Dentre as suas conversas, enfim, e a família do Cristo vai ao encalço dele, por N situações, né? Nós não vamos trazer o texto na íntegra, até porque o nosso tempo é curto, mas o sentido central. Quando batem a porta e vão chamar o Cristo, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e procuram por você. E aí, parecendo até um contrassenso, que ele vai afirmar, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, naquele círculo onde o Cristo estava, ele pôde demonstrar não um afastamento de sua família material, consanguínea. Aproveitou como um exemplo dos laços familiares, que a gente ainda vai ver um pouquinho mais pela frente, que todos aqueles que estão ao redor do Cristo buscando algo de melhor, estes sim são aqueles familiares, né? Mas ele está negando a mãe e os irmãos? De forma alguma. A expressão que ele utilizou é: todos aqueles que estão ao nosso redor também é uma família. Naquele momento, talvez a mãe e os irmãos, por algumas tarefas materiais ou por algumas necessidades materiais, que a gente sabe muito bem que em algumas situações pode ser que um dos nossos familiares, mãe, irmãos, pai, pode, vamos dizer, atrapalhar o caminho, né? Mas em alguma situação nós precisaríamos falar: espera aí, mas eu estou com outras pessoas aqui numa determinada atividade, né? Aguarde um momentinho que nós teremos uma conversa, teremos alguma coisa, estaremos juntos, mas nesse momento existia um propósito maior. Então, de forma alguma, o Cristo foi de contrassenso às suas informações, às suas ideias e o que passou para nós. Justamente para demonstrar que todos nós temos as oportunidades de servirmos a Deus, de sermos, né, realmente fazermos o bem. Naquele momento, ele estava junto de familiares, não eram de sangue, mas sim fraternos, né? E isso não o impediu de seguir a sua vida com seus irmãos e sua mãe, seus irmãos de sangue. No item 3, nós vamos ver como é que isso amarra, porque é o parentesco corporal e espiritual. Quantas vezes a gente observa que nós temos simpatias muito maiores, os melhores relacionamentos necessariamente não estão com os nossos irmãos e familiares próximos de sangue, de sobrenome. Muitas vezes são aqueles outros que caminham conosco.
Olha a ponte. O dever moral de assistência, os laços, né, o parentesco corporal e espiritual que, na verdade, nós vamos levando ao longo do tempo. Pode ser que naquele momento, com aquela família de sangue, nós tenhamos os maiores desafios. Por isso, talvez tenhamos grandes antipatias por um irmão, até mesmo pelos nossos pais. Mas lá estão os grandes desafios, a superação das provas. E que maravilha será quando essas provas serem superadas, com gestos de carinho, de amor, de atenção, pais, irmãos, todos os familiares, né? Porque vai ser muito fácil quando nós nos depararmos com aqueles que são simpáticos a nós. Tranquilo, nós já resolvemos essas questões de forma anterior. Agora o desafio é o presente para o futuro. Por isso que em muitas circunstâncias nós vamos encontrar os maiores obstáculos dentro do lar, dentro das famílias, dentro do sobrenome, do sangue. Mas lembramos que a grande família espiritual já foi formada antes mesmo do retorno corporal. Então vai ser muito mais fácil nós viajarmos, né, na eternidade com amigos, com pessoas, com todos aqueles que são simpáticos a nós. E para finalizar, na instrução dos Espíritos, o Kardec vai trazer a reflexão de Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, que aí ele faz a amarração dos 3 itens anteriores, né? Porque em muitas circunstâncias nós vamos observar, como a gente observou no primeiro item, né, do dever de assistência, o dever moral, muitas das vezes esses filhos, né, que não dão a assistência e perdem a grande oportunidade de avanço, de desenvolvimento, de progresso. E como isso funciona com os laços de família? Ele mesmo pondera conosco, olha, houve toda uma preparação para o nosso retorno, naquele núcleo familiar, com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, com todo aquele aparato. Nós somos pedintes a Deus para retornar exatamente naquele núcleo. Só que pelas dificuldades e pelo tempo que passa, muitas das vezes a gente não presta atenção. Então, por isso que ele vai fazendo as reflexões, que muitas das vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós desafiamos aquele que nos deu a condição. E aí nós estamos sendo contrários à ideia do Cristo, à ideia do amor, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, nós temos a oportunidade de estarmos em família, lembrarmos dos laços familiares que são levados conosco, né, pela eternidade afora, as oportunidades de superarmos os desafios, e o honrar pai e mãe, na verdade, é a oportunidade que a gente tem de agradecimento. Agradecer a Deus por esta oportunidade magnífica que nós pedimos para retornarmos. Alguém se dispôs a nos trazer. Nos trouxeram, e agora o que eu faço? Escondo? Relego? Deixo para depois? Não tomo as devidas providências ou assistência? E assim perdemos as grandes oportunidades de refazimento, muitas das vezes, de coisas do nosso passado. E adquirimos muita coisa do nosso presente, afetando o nosso futuro. Por isso que esse capítulo tem uma importância tamanha nos tempos atuais, porque, afinal de contas, estamos vivendo algumas restrições e quanto mais nós pudermos um assistir ao outro, muito melhor para superar a fase. Sairemos muito mais fortalecidos, porque lembraremos disso, né? Dos nossos deveres, né? Das nossas tarefas em auxiliar ao próximo. E assim, partindo então para os nossos encerramentos, né? Nós vamos para a parte de vibrações,
Então, quando a gente vibra, é o nosso pensamento alcançando aqueles lugares onde nós nos destinamos, né? Então, nós elevando o nosso pensamento e vibrando muita paz, muito amor, muita harmonia, o desejo do pronto restabelecimento. Então, todas essas boas vibrações, essas boas energias, que sejam levados ao nosso planeta Terra, em todos os países, que ajudem os governantes de todas as nações, ajudem todos os irmãos que nesse momento sofrem, né? Estejam acometidos das devidas doenças. Pedimos licença ao bom plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, termos força, fé, e superarmos os nossos próprios obstáculos, né? E para encerrarmos as nossas vibrações, a gente sempre faz, né? Para as equipes médicas, para todos aqueles profissionais, para todas aquelas pessoas que nesse momento precisam aí de uma energia extra, né? Precisa do nosso carinho, da nossa paz, da nossa atenção, para que todos desempenhem as suas funções e logo, logo possam estar de volta com as suas famílias. Então, para encerrar, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento, a Jesus, o nosso Mestre, por todas essas oportunidades, né, que nos dá, aos amigos da espiritualidade que sempre nos assiste, e de fato agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Que tenhamos força, fé, sustentação, equilíbrio para superar todas as dificuldades. E superaremos, pois somos fortes, somos decisivos em sermos felizes. Agradecidos que estamos, encerraremos as nossas atividades. Graças a Deus. Então assim, queridos irmãos e irmãs, nós, em nome do Raio do Sol, agradecemos aí pela participação, pela disposição de estarmos aqui conosco. Aproveitem desse vídeo, né, para divulgar nas mídias, fazer lá se inscrever no canal do Raio do Sol, acompanhar as devidas palestras, né, as nossas exposições de outras pessoas que virão aqui para trazer um pouquinho de conforto, um pouquinho das reflexões, para sermos mais felizes nesse período. E certamente, em breve, estaremos todos juntos de volta. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.